Clarice Escorel, Estevão Ribeiro e Ricardo Ramos Filho. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel, que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem juntos um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois". Porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. A roda de conversa acontece em um palco onde 3 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco, em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada, há outro banner grande onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro que possui cabelos escuros, envoltos em pequenos dreads, cujo comprimento lhe chega até as orelhas. As laterais da cabeça são raspadas. Possui barba de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas branca e calça branca. Usa óculos retangulares de aro transparente e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça, de tom branco. Ele traja camisa de mangas curtas branca com os dizeres UB estampado em vermelho e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Clarice Escorel, uma mulher branca de cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja camiseta de botões branca, por cima usa um blazer escuro, com as lapelas ornadas com vermelho escuro e calça jeans escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Você se casou com um dos meninos com quem estudava piano. Deseja ser cremada, mas pede para que verifique se está bem morta.
que tem um casal de filhos, que não respeita quem não usava máscara na pandemia. Andei com você pelas ruas do Rio. Embora alguma coisa aqui possa ser ficção, acredito que você está inteira no livro. E você disse certa vez que ficava incomodada com a exposição que teria ao escrever. Há alguma coisa que exponha mais a gente do que a crônica? Como é isso para você hoje? Olha, isso mudou num determinado momento para mim. Eu sempre quis escrever desde criança e pensava muito nisso. Escrevia algumas coisas e pensava, bom, mas será que vão ficar se perguntando se isso aconteceu comigo, se não aconteceu, em que medida aconteceu, o que tem de ficção aqui, o que tem de real? E um dia, conversando com a minha mãe, que também escreve, ela, muito pragmática, me disse, bom, se você ficar pensando assim, você não vai escrever nunca. E nesse momento, como era a coisa que eu mais queria fazer na vida, eu girei uma chave e eliminei essa preocupação. Então, hoje em dia, eu acho que eu escrevo com uma grande liberdade, o que é muito libertador, com perdão da repetição aqui de palavras. Escrevi esse livro sem pensar se iam... Por acaso, tudo que você disse aí é real e é verdadeiro. E acho que na crônica, talvez, de fato, fique mais difícil, ainda que... Acho que a crônica literária, né, não a crônica jornalística, mas a crônica literária nos dá muita liberdade para inventar alguma coisa, ou mudar a ordem, ou mudar os nomes. Então, nem tudo não é 100%, né, verdadeiro. Mas eu, respondendo a sua pergunta, espero que eu esteja respondendo a sua pergunta, eu não tenho essa preocupação. Hoje em dia eu colaboro com o Jornal Rascunho quinzenalmente, acho que me exponho ali. Eu confesso que hoje em dia, com essa coisa a crônica até que saiu hoje é sobre isso. Esse mundo das redes sociais me amedronta muito, eu confesso. Eu tenho medo de um dia ser atacada por haters ou levar um ovo na rua ou algo assim. Então, eu tomo alguns cuidados. Principalmente porque a gente vive num mundo hoje muito violento. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tanto tempo esperando para dar esse passo de começar a escrever. Eu fiz uma carreira de advogada antes, porque tinha que ganhar vida e, né, cuidar das crianças e tal, e fui deixando aquilo de lado, que agora eu me permito muitas liberdades, eu acho, muito. Então, acho que eu me exponho, sim, mas eu acho que eu me exponho de uma maneira que, para mim, é possível. Acho que eu não poderia ser uma atriz, talvez, ou uma influencer, mas, como escritora, eu gosto dessa exposição. Me faz bem escrever e falar de certas coisas. E não te incomoda mais. E não me incomoda mais, não tenho essa preocupação. Legal, bacana. Estevão. Oi. Salve Rainha e Outras Histórias é um livro delicioso. Isso é a minha opinião. Uma honra ouvir isso. Se eu já te conhecia, e a gente já se conhece tem um tempinho, sim, né? Lendo, eu passei a conhecer você melhor. Né? O capixaba, contador de histórias, além do artista múltiplo, né? Ilustrador, roteirista, quadrinista, produtor de série, autor de mais de 20 livros. Né? Sei, por exemplo, que se assumir como homem preto, sendo um preto de pele mais clara, não foi fácil. E a gente percebe pelos depoimentos que nunca é. Como foi para você? Ainda é difícil? Como que é isso para você hoje? Olha, uma coisa que a gente sempre fazia, quando... Né, desculpa, boa tarde a todo mundo. É muito bom ver essa galera por aqui resistindo. A primeira mesa é sempre uma primeira mesa a mais dos heróis da resistência. Muito obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Espero que a gente faça um ótimo trabalho trazendo para vocês entretenimento, conteúdo e qualidade, né? Mas para a gente que tem uma certa passabilidade, eu já tive uma certa passabilidade como uma pessoa negra de pele clara, mas eu acho que assim, eu só enganava a mim mesmo,
né, na verdade. Minha família falava bem assim, você é um homem, você não é preto, você é moreno. Como se isso me impedisse de ser parado na rua. Eu era parado na rua, sou parado na rua, sou confundido ainda com... Antigamente eu era confundido como um vendedor, porque eu usava o cabelo bem curtinho, barba feita, porque isso, né? Hoje eu sou vendedor de óculos da Chili Beans. Se eu tô no shopping, estou vendendo óculos. Estou assim, sabe? Se eu tô com a Eliana, por exemplo, Eliana Alves Cruz, minha esposa, uma das maiores autoras que eu tenho, contemporâneas. Se eu estou perto dela assim, as pessoas falam assim: você é o editor dela? Você é o segurança dela? Você, sabe? Eu sou algo dela. Eu falei: não, eu sou esposo, né, de você, sabe? As pessoas não me reconhecem desse jeito. Então, a gente sempre vai estar no lugar da ocupação, né? E aí, então, assim, a gente tem que toda hora ficar sempre pensando, este lugar em que você está. Você não pode relaxar. Eu estive na Comic Con Experience, que é o maior evento de quadrinhos que existe, assim, ele é o maior evento, ele passou a San Diego Comic Con. Um dos maiores eventos. E eu ia lá há 8 anos. Sempre, todos os anos, eu vou lá. Eu era um dos poucos caras pretos a terem uma mesa de quadrinhos. Então, é tipo o Oscar. O Oscar, você não é convidado. Você ganha o direito de comprar o ingresso. Eu tinha o direito de comprar uma mesa porque eu era um dos caras que mais produzia quadrinhos no Brasil. Tá, pô, legal, ia para aquela mesa. Quando eu cheguei no hotel, daquele evento, no hotel, aí eu fui pegar a minha comida lá embaixo, né? Eu peguei minha comida, quando eu subi, um cara olhou, né? Na hora que eu abri assim o elevador, ele me viu com a minha comida japonesinha na mão, ele falou assim: ah, obrigado, e pegou de mim, tentou pegar de mim. Eu não estava esperando por essa parada, sabe aquela coisa, tipo assim, sabe, você olha bem assim, você foi com, cara, tá ali, e o cara que me tirar falou assim: a gente ri pra não chorar, né? Eu falei assim: você achou que isso aqui era seu? Aí ele olhou assim: não, é tipo assim, os caras não te falaram que tem que pegar lá embaixo, como é que você está achando que isso aqui é seu? Por quê? Porque ele olhou para mim, um homem negro, com um negócio, viu o entregador. Depois de estar vendendo livro, no maior evento de quadrinhos, entendeu? Então, quer dizer, você não pode se desarmar. A gente fala assim, a gente sempre é quilombo de si mesmo. E a gente está sempre tem que estar se guardando. A gente é quilombo toda hora, né? Então, você tem que falar: onde eu estou seguro? Eu estou seguro com o Ricardo, que me conhece, eu estou seguro com o Sérgio, eu estou seguro. Mas se eu não conheço onde eu estou, se eu não estou no meu quilombo, se eu não estou com meus aliados, eu não posso me desarmar. É isso, sempre. Então, assim, hoje isso aqui me faz muito mais negro do que o cabelinho raspado que eu usava para passar tranquilo, para passar de crente. O óculos, né? O óculos, as pessoas não me confundem como pessoa, como um cara do tráfico, porque eu sou um homem gordo. Eu achava que era por causa do óculos. Não, você é gordo. Ninguém confia em gordo. Gordo não tem como correr, não tem como subir morro. Você não é por causa disso. E eu achava que era por causa do óculos, que é por causa da postura, por causa das coisas. Então, a gente está sempre se entendendo quais são os códigos e e tentar como poderia dizer, entender para não cair nessas armadilhas. E muitas vezes caímos ainda. Achamos que estamos em espaços seguros. É só relaxar um pouco, né? Não pode relaxar, e esse é o problema. Entendeu? Então, são espaços muito limitados que a gente faz isso. Clarice, nós temos uma coisa em comum, né? A gente escreve crônica para o rascunho. E lá eu li uma crônica sua, que eu adorei, falando sobre cremação, né? Cinzas do avô misturadas com a da avó, jogadas em uma jabuticabeira que passou a produzir jabuticabas, antes não dava frutos. Como você se organiza para entregar as crônicas periodicamente? Você consegue se organizar? Porque isso, para mim, por exemplo, é um problema, né?
De repente eu acordo, putz, eu preciso entregar uma crônica hoje, aí eu tenho que sair correndo para escrever. Como é para você? Eu vou te contar, mas antes eu queria fazer algo que eu devia ter feito quando você me fez a primeira pergunta. Quer dizer que eu estou muito feliz. Eu estava tão animada que acho que eu fui logo respondendo. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, com o Estevão, meu parceiro de mesa pela segunda vez. Sim. Queria agradecer o convite do Afonso Borges, do Sérgio Abranches, de toda a equipe. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Sempre fui, não é porque é advogado e tal, não. Sempre fui muito. Então, e advogado lida com prazo, né? E não tem essa hipótese de você perder o prazo. Então, eu sei que eu tenho que entregar na segunda anterior à sexta-feira, na qual a crônica é publicada. Você é uma por mês? Não, quinzenalmente. Quinzenalmente, eu também. Então, eu já estou sofrendo, porque hoje saiu uma, eu já estou sofrendo porque eu estou pensando que, não na próxima segunda, mas na segunda, daqui a uma semana, eu terei que mandar. E eu mando na segunda de manhã. Eu acho que o Rogério fica muito surpreso, porque ele me agradece tanto, eu acho que ninguém cumpre isso. Porque eu mando por e-mail. Eu sofro, mas eu cumpro. E ele fala, muitíssimo obrigada. Mas, assim, eu funciono bem. Eu acho que eu acostumei a lidar com prazo e pressão, e aí já estou aqui matutando qual será a próxima. Legal. Eu falei para você que eu ia te perguntar sobre. A novela Enquanto Ele Estava Morto, que está aqui no Salve Rainha, me surpreendeu. Porque você é um cara da história curta, né? Pela habilidade com que você conseguiu contar uma história mais longa, mantendo a tensão. Ela é uma história que parte de um fato que aparentemente é um fato simples, mas que é possível morte do Daniel. Não quero dar spoiler aqui. Sim. É possível morte do Daniel, e todas as relações familiares expostas na novela dão a ela uma certa tensão, né? A gente fica preso, fisgado mesmo, e o final é surpreendente. Como foi para você se alongar em um texto mais volumoso? E outra coisa que me fez pensar na hora, a gente pode esperar um romance vindo por aí? Massa. Enquanto Ele Estava Morto, ele é uma releitura de um conteúdo do mesmo nome, que foi lançado por uma lei de incentivo à cultura no Espírito Santo, né? E ele foi uma história e eu posso contar o plot, né? É sobre a história de um rapaz que descobre que o cadáver do seu irmão está num garimpo na Bahia. E ele tem, então, que procurar como saber. Ele só sabe que seu irmão foi morto num garimpo na Bahia. E pronto. Isso parte do pressuposto real. Eu estava em casa, numa sexta-feira, meu tio fala assim, minha irmã fala, teu irmão morreu. Aonde está? Num garimpo na Bahia. E pronto. A partir daí, foi tentar entender onde estaria, como fazer, e como essa história. E como esse irmão, que é um cara que teve uma vida muito complicada, e estelionatário, doido, golpista, tal, como esse cara, né? O que esse cara simbolizava para mim. Então foi uma coisa muito. Então eu escrevi isso, foi numa catarse, eu escrevi assim, esse texto e esse foi o texto que me fez voltar a escrever. Porque como era um texto biográfico, e ele é um texto relativamente curto para um romance, eu falei bem assim, cara, eu preciso esticar isso, vou colocar umas ilustrações. Eu convidei um amigo para ilustrar, e eu não tenho fotos da minha infância, né? Todas as pessoas negras, raramente, pessoas negras periféricas, por causa das mudanças, má conservação, tal, você geralmente não tem muitas fotos de infância. Eu tenho pouquíssimas fotos, assim, sempre de aniversários de outras pessoas, em que eu estou lá, o cabeçãozão lá, assim, né? E aí as pessoas não sabiam, por exemplo, as pessoas quando me desenhavam gordo, como eu sou hoje, gordo de óculos, só que uma versão menorzinha minha. Eu falava, gente, eu era magrelo e cabeçudo. Ele falou, eu não consigo imaginar você magrelo e cabeçudo. E aí eu falei, poxa, só eu me lembro disso.
Então, eu voltei a fazer uma coisa que eu não fazia, que era desenhar. Então, graças a este livro, esse livreto que foi lançado numa edição independente, assim, eu voltei a desenhar e, a partir daí, fiz minhas tiras, voltei para os quadrinhos, fiz a retinta, saí da parte do roteirista de histórias em quadrinhos para virar o artista completo. Então, foi uma transformação dupla isso, né? Assim, um autodescobrimento ali, uma volta para isso. E aí, essa história... essa é uma história que eu queria ter alongado mais, só que como ela é uma dor, mexer naquilo, mexer nas memórias do pai, mesmo nas memórias da minha mãe, falei, cara, eu vou deixar desse tamanho aqui. E aí, quando eu veio para cá, eu encurtei ela mais ainda, tirando umas partes que estavam muito guturais, muito viscerais, ali é muito desabafo, era muito mais desabafo, era um livro de desabafo. E talvez por isso você sinta tanto. É um livro de desabafo, é uma coisa, eu preciso falar da minha vida, das minhas pessoas. Das pessoas. Esse desabafo é que, de certa forma, tensiona Exatamente, a história, né? Então tá ali, é todo um desabafo. Então eu falei, olha, então eu tirei um pouco daquilo, que tinha muito. A minha família falou assim, vou te processar. Eu falei assim, você vai processar, cara? 2 quebrados. Vai processar, o livro nem vendeu, entendeu? Vai processar por quê? E aí eu fiz um novo trabalho com isso. Sobre o romance, eu estou escrevendo um romance e eu vou falar assim, estou tentando botar ele para lá, botar ele para frente, mas ele é um esquema muito eu sou um cara das histórias curtas, porque eu quero ver o trabalho logo na rua. Então, para mim, tem sido um exercício muito grande escrever esse livro chamado O Menino Navegado, que é a história de um menino que se afoga e volta navegado por uma entidade. E isso fala muito sobre a minha infância no mangue do Espírito Santo. Eu morei no mangue de Andorinhas, do lado da Universidade Federal do Espírito Santo. E essa história se passa por lá. Mostra essa criança em volta daquela comunidade pesqueira. E como eu era um moleque estranho lá, que não era que cresceu ali, eu imagino exatamente essa entidade. É como se fosse um menino é como se eu tivesse emergido das águas e chegasse naquele lugar e falasse, como é viver aqui? Então, é mais ou menos essa experiência que eu estou colocando nesse livro, que está aí eu acredito que lá para março, por aí, eu termine ele. Mas está sendo um exercício não apressá-lo. Cada parte dele, assim... Segurar a ansiedade. Segurar, porque senão a gente quer... Poxa, a gente funciona com produção. Você está falando sobre crônica, eu boto o roteiro na rua. Olha, 45 páginas em 2 semanas. A gente abre 45 páginas em 2 semanas. Só que aí você fala bem assim, é o que a gente precisa colocar ali. Quando é para a gente, fala bem assim, vamos mais devagar, não vamos nesse nível, não, porque a gente quer curtir, quer colocar essa autenticidade na história que tem aqui. Toda a história que está aqui, boa parte das histórias, são histórias sobre mim, sobre pessoas em minha volta. Salve Rainha, que é uma história também, é sobre volta para casa. Não, a personagem não sou eu. A personagem trans que volta para casa sou eu. Todos os personagens ali têm um pouco desses fantasmas, dessas fomes, que eu já sempre falo aqui, essas fomes que eu quero matar. E enquanto ele estava morto, talvez seja a coisa mais real minha ali, nesse material. Clarice, essa pergunta eu sempre quis fazer para você, né? Até porque eu ouço sempre essa pergunta, tá? E eu acredito que você também deva ouvir. Como é escrever sendo neta do Antônio Cândido, nosso maior crítico literário? Ele chegou a ler algum texto seu? E quando você escreve, você chega a imaginar o que ele acharia do que você está escrevendo? Então, são 3 perguntas. Eu acho que talvez, eu penso muito sobre isso, acho que talvez eu tenha demorado tanto a assumir que eu queria escrever profissionalmente, porque eu não me permitia, porque eu achava que, imagina... E além disso, você ainda é filha de uma escritora. Imagina, quem sou eu? Nunca vai ser bom o suficiente, imagina, que coisa ridícula. Porque não é só tem o avô, tem a avó, tem as tias, é uma família muito... como eu vou dizer? Sua tia Laura, eu me lembro dela na escola, ela escrevia bem. É uma família muito estimulante, digamos assim, intelectualmente. Acho um privilégio ter saído dessa família, mas é muito intimidador também, né?
E para o meu tipo de personalidade, eu acho que isso talvez tenha sido mais intimidador. Então, eu fui para uma carreira que ninguém tinha na minha família. Eu lembro que quando eu avisei que eu ia fazer direito, meus pais acharam péssimo. Você falou, direito? Que coisa careta. Não acharam legal aquilo. Então, eu fui meio a ovelha negra, ao Mas contrário. é curioso, né? Porque você foi para o direito, mas foi mexer com o direito autoral. Exato, eu dei um jeitinho. Eu dei um jeitinho. Mas, então, a sua primeira pergunta é, assim, eu acho que sempre foi intimidador e eu precisei chegar num determinado momento, a uma determinada maturidade, alguns anos de terapia, para conseguir dizer, não, é isso que eu quero fazer. Não sei se vai ser bom, se vai ser mais ou menos bom, quem vai achar bom. Mas eu preciso. Mas eu preciso fazer e tomara que eu seja líder, as pessoas gostem. Se ele chegou a ler, eu fiz essa loucura na juventude, aos 19, 20 anos, um belo dia eu escrevi 2 contos no meio da faculdade, peguei, eu lembro que tinha um telefone vermelho fixo, né, desse tempo, liguei para São Paulo e falei, eu queria te mandar 2 contos. Claro, mande sim, mandei pelo correio e não sei como eu dormi, enfim, depois disso, né. E aí eu lembro que uma noite toca o telefone e ele disse, li seus contos. Mas acho que só jovem que a gente faz essas loucuras. Hoje acho que eu não teria tido coragem. E aí ele me contou o que ele achava, e um dos contos se passava, tinha um assassinato, era uma história de uma manicure, algo totalmente ficcional. E eu lembro da frase que ele me disse, que me marcou muito. Ele falou, porque o outro era mais, dava para ver que era mais colado em mim. E ele disse isso, você, ao escrever sobre uma realidade tão distante da sua, você mostrou que você tem uma grande capacidade de invenção e para a ficção. Mas acho que na época eu fiquei tão assim que eu devia ter gravado. Não, por favor, repete, vamos gravar para eu ouvir depois. E você me perguntou, a última pergunta é se eu, quando escrevo, se eu penso como ele reagiria. Bom, o Depois da Chuva é dedicado a ele, ainda que não tenha o nome, porque eu não quis botar o nome dele. Tem uma coisa linda no Depois da Chuva, que é uma coisa que eu li e que me embargou, a coisa que ele tinha, que você conta, de quando você estava junto dele, vocês ficarem de mão dadas. Eu acho isso lindo. Eu quis dedicar a ele, não podia ser dedicado a outra pessoa, meu primeiro livro, mas eu não quis colocar o nome dele, porque eu estava chegando, ninguém sabia, ou ninguém sabe quem eu sou, enfim, e eu não queria que tivesse lá o nome do meu avô, então, enfim, quem sabe, sabe. Para isso você foi estudar Direito. Para isso eu fui estudar Direito. Então, é a memória dele, e eu penso o tempo todo como ele ficaria feliz de ver, eu ouço isso muito, minha mãe fala, seu avô ia gostar tanto de ver você escrevendo, o seu livro publicado, e saindo a plaquete, e agora, ano que vem, eu vou lançar o meu primeiro romance. Eu acho que ele ficaria... Isso. Então, acho que a gente pode aproveitar e já se falar um pouquinho disso. Então, eu penso muito, mas eu vou contar uma coisa que você vai adorar. A gente tinha uma brincadeira, ele morava em São Paulo e eu sempre morei no Rio. E, às vezes, eu ligava para ele, eu ligava muito, a gente era muito ligada, e ele atendia e falava, eu estava pensando em você. Isso acontecia comigo, com a minha mãe. E eu falei, que coisa curiosa. Ele falou, um dia eu estive com uma senhora mística e ela disse que eu pulsava. Mas ela falou, o senhor pulsa, que ela era do interior. E então, eu acredito que ele pulsa, eu sinto... Ele está comigo o tempo inteiro. Bom, meu filho tem o nome dele, para dar uma ideia da minha ligação com ele. Então, eu acho que, de alguma forma, ele participa disso. Mas você que disse que queria fazer uma pergunta sobre... Eu queria que você falou que estava escrevendo um romance. Os próximos passos. Como eu vou acabar perguntando o que vocês estão preparando, acho que podia ser um bom momento de você falar sobre isso, né? O que você está... Eu vou lançar meu primeiro romance ano que vem pela editora Bazar do Tempo. Estou muito feliz. Já. Estou muito feliz com essa novidade. Você já entregou? Já entreguei. Tá. E não gosto de falar muito ainda, mas estou muito animada. Deve sair no início do ano. Animada e preocupada, né? Porque é um grande desafio, um grande passo.
mas estou muito feliz. E eu vim escrevendo um livro de contos e um desses contos se transformou. Eu entendi que um daqueles contos era um romance, que no fundo eu vinha escrevendo há 30 anos na minha cabeça. E aí fiz um conto e achei que, não sei, será que se presta a um romance? E aí mostrei para um dos meus mestres, que é o Assis Brasil, e ele leu e disse: esse é o seu romance. Quando eu ouvi isso dele, eu falei, bom, então trabalhei nele nos últimos 2 anos, mas já estava muito amadurecido. Acho que quando eu sentei, eu já estava meio rascunhado, né? E entreguei a Bazar do Tempo. Estou muito animada. A Bazar do Tempo gostou muito do livro. E a Cissa, minha editora. Então, estou animada. Acho que 2026 vai ser legal. Então você agora vai publicar um romance, vai ser escritora de fato. Eu brinco com isso. Pois é, tem isso, né? Eu brinco com isso, que eu tinha um tio. Eu entendi a piada. Eu tinha um tio português que um dia se sentou no almoço do meu lado e falou, sotaque bem caro, quando que tu vais decidir a ser escritor de fato? Eu falei, poxa, tio, eu tenho 30 livros publicados. Mas tu escreve essas bobagens para crianças e jovens, crônica, Sim. Isso não é livro. Eu estou querendo saber romance. Quando tu vai escrever um romance? A gente tem um pouco essa... E aí eu publiquei um romance e já tinha morrido. Eu falei, vontade de esfregar no nariz dele o romance. Mas agora. isso é muito mais... A gente ouve muito por aí. Quem escreve crônica e conto, que é algo que eu amo, eu tenho um livro de contos em preparo. A gente tem isso, acho que aqui, né, no Brasil, acho curioso, porque a gente tem uma tradição de contos na América Latina, né, grandes contistas argentinos, não precisa, Borges, Cortázar. E a crônica, que é um estilo, um gênero tão nosso, né, eu acho uma pena. Eu sou grande fã de crônica, nunca deixarei de escrever crônica. Eu também sou. Mas eu E espero... a crônica tem uma coisa legal, né? A gente vai entregando, quando vê, já tem um livro. Né? Exato. E eu espero conseguir transitar entre esses gêneros. Acho um bom exercício. Vamos ver. Estevam, e essa capa, hein? Estava esperando chegar nisso. Ficou Acho curioso. muito legal e eu fiquei curioso. Eu assim, aquela coisa, né? eu não largo o osso nem se me pagarem, né? Eu sou o cara dos quadrinhos, sou o cara da ilustração, faço muito das figuras, o meu texto é muito ilustrativo, e essa capa não podia ser diferente. Essa capa ela foi baseada num vídeo que eu gostaria de pedir para passar, Gabiroba, do Água do caramba, esqueci o nome eu sempre esqueço o nome da Amores da Lua, né? Se puderem passar um trechinho, né? Vamos ver se pode passar. Mas o que acontece? Essa ilustração é baseada numa imagem que eu vi e que eu me impressionei, que é exatamente desse. Podemos passar, gente? A gente consegue passar isso? Vai passar. É uma imagem que eu estava olhando. O que acontece é o seguinte, uma das coisas que eu mais amo assim, no Espírito Santo é o Congo, são as manifestações culturais de lá. E o Salve Rainha, que é o livro, que é a capa e a ilustração da capa, mais o primeiro conto que abre, é de uma congada, né, no Espírito Santo. Essa imagem eu consegui através de um vídeo. Enquanto eu estava pesquisando um vídeo na internet, eu encontrei essa ilustração. Só preciso saber se conseguir passar, senão eu... Acho que ele pediu um tempinho ali. Pois é. É o Dudu que está ali? Não, tudo bem. Então, assim, na verdade, essa capa... então, vou ter que dar o spoiler mesmo assim. Essa capa foi porque, enquanto eu estava vendo esse vídeo que a gente vai ver, eu encontrei uma pessoa específica de lá, que era uma amiga de infância, chamada Cristina Gomes. Não é Cristina Gomes, perdão. Tadinha, Cristina. Perdão, Cristina. Cristina Santos. A Cristina Santos era uma amiga minha, assim. Eu tinha 9 anos de idade, 7 anos de idade, ela tinha 9. Ela era o moleque preferido. Ela tinha a perna russa, cabelo para cima. Ela era todo moleque que eu não podia ser porque eu era crente. Então ela pulava, corria, fazia um negócio, e falava assim, eu acho que foi uma forma de amor verdadeiro. E aí
Pode dar uma adiantadinha só no vídeo. Pode jogar um pouco para lá. Aí, a partir daí. E aí, quando eu fui pesquisar esse vídeo, esta pessoa ali, ó, que está ali no meio, é a Cristina. E eu falei, Cristina, putz, grila, ela fazia parte de uma banda de Congo. Então, eu pesquisando sobre as bandas de Congo, porque eu acabei fazendo uma adaptação deste conto para um filme que vai ser lançado ano que vem, um curta-metragem. E aí eu encontrei a minha amiga de infância, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. E se puder dar uma adiantadinha até a segunda parte, aqui, até quase a terceira parte aqui, ó. Pode andar um pouquinho mais. E a parte um pouquinho mais. Aí, ali, ó. Olha a cena. Ó, esta cena. Esta é a cena. O que aconteceu? Cristina faleceu aos 38 anos, há 7 anos atrás. Esse vídeo eu vi há 1 ano, enquanto estava pesquisando para fazer o filme. Ver a Cristina viva, ali assim, me emocionou demais. E eu falei, eu preciso trazer ela tanto para esse filme, para esse livro, para essas coisas. Então eu coloquei Cristina, a minha amiga de infância, na capa do meu livro, coloquei a dedicatória para ela aqui, e a mãe dela faz parte do filme. Eu chamei ela para poder fazer uma parte muito especial do filme, e ela topou essa participação, eu sabia que era uma homenagem à minha amiga de infância. Então, Salve Rainha, além de muitas histórias pessoais, ele é um material, um depoimento pessoal desde a capa. É uma declaração de amor às pessoas que passaram pela minha vida, às pessoas que ainda estão vivas, registradas, e o legado da Cristina continua, né? Então, quem olhar esse livro, quem olhar essas histórias, saibam que tem muito de mim e do Espírito Santo nelas, assim. Legal. Clarice, eu sou carioca criado em São Paulo, né? E eu sinto certa nostalgia do Rio. Toda vez que eu vou ao Rio, eu sinto como se o Rio olhasse para mim assim e dissesse, viu que você perdeu? Né? Assim, e você é carioca de família de São Paulo, né? Com Sim. um avô na Alameda Lorena, né? Que eu me lembro que você falou alguma coisa disso. Que eu fui criado na Alameda Itu, então é ali bem perto. Como que é a sua relação com São Paulo? É uma relação que os cariocas não entendem muito, porque eu adoro São Paulo. Eu adoro São Paulo, mas eu entendo que São Paulo possa ser uma cidade difícil para algumas pessoas, mas eu acho que São Paulo está muito ligado aos meus avós, porque a gente ia muito para São Paulo, e aí eles moravam na época numa casa de vila, onde hoje mora uma das minhas tias, que se chamava Dona Alice, era um nome mais bonito, depois mudou para Briaxis. Mas é uma vila no Itaim, que eu não sei até quando vai durar, porque está meio espremida ali, é perto da Faria Lima, mas é uma vila com algumas casas, eles moravam na casa número 11, e era uma rua onde eu podia brincar com as crianças da rua, e depois eles se mudaram para Joaquim Eugênio de Lima. A Lorena é um tio-avô que mora, que fazia os natais legais, assim. Porque na minha família ninguém ligava para Natal. Acho que isso está em algum lugar que você deve ter lido. Então, eu gosto muito de São Paulo, muito, e fui muito enquanto meus avós... Bom, muito a trabalho, fiz o mestrado lá. Quando eu fiz o mestrado, eles estavam vivos, então eu ficava na casa deles, passava muito tempo lá. Então, acho que tem tem uma ligação afetiva de uma memória, de uma infância, de uma juventude, e tem eles ali, né? Quer dizer, eu tive lá recentemente, fui levar meu filho para fazer a prova da FUVEST, e quando você chega em São Paulo, você vê São Paulo de cima, é um sentimento ambíguo, assim, porque me assusta um pouco, porque o Rio é aquela tirinha ali, né? E é muito diferente de São Paulo. Tem a montanha, tem o mar. Eu moro no Jardim Botânico e a gente está ali naquela bolha da Zona Sul. Enfim,
é muito diferente. Então, quando você chega no Rio, é aquela beleza, né? A natureza exuberante, escondendo todas as nossas mazelas e problemas. Quando eu chego em São Paulo, me assusta um pouco aquela quantidade de... Aquela feiura Não, exuberante. eu não acho feio. Eu não acho feio. Eu gosto tanto que eu não acho São Paulo. Eu não acho feio. Eu gosto, eu me sinto bem em São Paulo. Eu sou muito bem tratada em São Paulo. Eu acho as pessoas educadíssimas em São Paulo. Então, eu sou uma defensora de São Paulo, sempre serei. Mas eu sei que é porque eu tenho essa eu não tenho uma visão objetiva, talvez. Isso é passional, né? Eu já vou pedir para vocês lerem um textinho, mas eu queria te fazer uma última pergunta, Estevam. Madalena ficar tanto tempo fora da Vila Jucu, do Jucu, Sim. voltar e ser aclamada rainha do Congo, tem uma certa coisa revolucionária. Aham. Um pouco de Tieta do Jorge Amado. Sim, eu brinco muito com Foi isso. proposital? Eu brinco, não, tá, inclusive é uma das frases, né? Tal como Tieta, né? Tá querendo fazer igual Tieta, né? Que ela fala assim, tá gostando disso? Eu acho que é um diálogo, eu falo assim, Que tem. você tá gostando disso? Aí, tô, mas de que exatamente, né? A personagem fala, aí fala, não, você, sai escorraçada e volta toda, né? Tal como Tieta, sai escorraçada e volta toda empoderada. Aí ela chega bem assim e fala, tô gostando de si, eu acho que isso é justo, né? É mais ou menos isso, assim. Eu sou uma pessoa que... E aí eu falo, isso sou eu, né? Madalena, a música que vocês conhecem do Martinho da Vila, ela é originada como um ponto de Congo. Ela é um ponto de Congo que fala sobre o 25 de novembro. Na verdade, assim, é como partido alto, né? O Congo, ele funciona como partido alto. Você usa uma parte daqui e você vai inventando outras coisas do lado. Então, Madalena, você é meu bem-querer, eu vou falar para todo mundo que eu só quero é você. Aí depois vem 25 de dezembro, é um dia tão bonito, vamos todos para a rua, para louvar São Benedito, ô Madalena. E aí as pessoas vão fazendo isso. Chega Martinho, vê essa apresentação e fala, pronto, vou pegar isso aqui. Mas ele também pegou outras coisas, ele fez um popurrí de um bocado de músicas, um bocado de pontos de Congo lá, só que esse foi o que mais pegou. E aí Madalena saiu de casa e nunca mais voltou. Né? Madalena foi, as pessoas que ouvem, ouvem mais ou menos assim quando pensam, eu fui lá para Vila Velha, direto do Grajaú, só para ver a Madalena, e ouvi tambor de Congo, lá na Barra do Jucu. É a nossa referência a partir dali. Quando eu fiz o conto, Madalena, que na verdade ele originou de um conto, de uma homenagem ao livro do Martinho da Vila. Houve um livro promovido pela FLUP, que falava bem assim, música era conta forte, conta alto, canta forte, conta alto, canta forte, conto alto, alguma coisa assim, mais ou menos, é uma bagunça assim. O que acontece todo mundo estava pegando os contos e falei, olha só, Madalena do Jucu é meu. Eu falei, não, mas tem umas 3 pessoas querendo, melhor conto vence. Eu falei, putz, eu capixaba, se eu perder num concurso de conto, falando da Barra do Jucu, eu tô ferrado. Aí eu cheguei, consegui, peguei o conto e publiquei. E aí depois eu reescrevi ele para o audiovisual, e aí eu falei, ficou tão bom que eu reescrevi de novo para transformar nesse conto que está nesse conto. Mas esse conto é também sobre mim. É sobre o tempo que eu estou fora do Espírito Santo, que eu estou há 18 anos fora do Espírito Santo, e agora eu estou voltando meus olhos para lá, porque, às vezes, você precisa ter para onde voltar. Então, assim, estar no Rio me fez entender o que eu preciso da minha casa, o que eu sou lá. Porque enquanto eu era um rapaz capixaba de lá, eu estava simplesmente inerte em todas as coisas por lá. Não havia revolução, porque havia um cabresto muito grande ali, de que você só podia ser uma coisa, você só podia fazer uma coisa, você não é tão preto assim. Tinha certos cabrestos que quando você está no lugar, te bota. Quando eu saí de lá, eu entendi esses cabrestos e falei, peraí, agora eu preciso voltar para poder chegar e fazer. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e eu vou chegar e agora eu vou expor. Então, o meu trabalho é um pouco isso também, sabe? Eu trago o nome do Espírito Santo para cá, falo do Espírito Santo também, e ao mesmo tempo também falo, olha só, o Espírito Santo precisa mudar. Né? Então, eu também trago um pouco dessas críticas. Madalena é uma crítica, mas também é uma declaração. Bom, a gente vai ter os autógrafos
ver daqui a pouco, então vamos ler um trechinho. Você lê, Clarice? Você quer um trecho? Quanto tempo a gente tem? Uma crônica inteira? Estamos com 3 minutos, 1 minuto e meio cada um. Acho que... 1 minuto e meio. Uma crônica inteira? Ou... Acho que dá. Então Se não for das maiores, as suas crônicas são pequenas. Eu vou terminar. Você me interrompe sem cerimônia, Não, se você tá. Fica Eu vou tranquilo. começar da forma que você. Eu vou terminar da forma que você começou. Então, perdendo aqui totalmente o pudor, eu vou ler a crônica O Avô. Você nunca vai deixar de ser a minha neta mais velha. Ouvi isso em algum momento da infância, na época em que fazíamos a barba junto nas manhãs de férias, lado a lado, creme de barbear e pincel, cada um com o seu, compenetrados de frente para o espelho. Na época em que fomos levados a alterar dramaticamente a nossa rotina, diante do apelo da avó quase brava com os meus pesadelos, adotando, então, o novo modelo de apenas 3 histórias por dia, uma de manhã, uma de tarde e outra à noite. Na época em que eu vivia grudada nele, um filhote de canguru, como ele gostava de contar. Não lembro quanto tempo levei para desvendar as entrelinhas, para concluir que, por uma impossibilidade concreta, eu jamais deixaria de ser a neta mais velha. Minutos, horas, dias, talvez, que idade eu tinha? Menos de 10, mais de 5. Compreendi relativamente rápido do que se tratava, e essa compreensão plena de sentido me promoveu a uma espécie de Olimpo particular que eu habitaria para sempre. O avô viveu muito, sorte dele, que sorte a nossa. Fui neta criança, adolescente e adulta. Dei o nome dele ao meu filho, com quem ele conviveu por 10 anos. Nossos encontros começavam e terminavam com um abraço apertado quando ele me dizia sério: a nossa combinação está de pé. Você nunca vai deixar de ser a minha neta mais velha. Esse combinado me amparou ao longo da vida. Me fez sentir dona absoluta daquele posto, para aquele avô. Me sentir dona absoluta daquele posto para aquele avô me dava certeza de ter um lugar no mundo. Me dava certezas quando elas escapavam. O amor profundo, cego e desvairado que sempre me levou a ele permanece intacto passados 3 anos da sua morte. Talvez maior, contrariando, de certa maneira, algo que ele gostava de repetir: quando morre, acaba. Com a sua morte, ao meu amor por ele, se somou o dele por mim. E ao receber esse amor, me dei conta de que, para além do afeto, havia uma admiração generosa do avô em relação à neta, que só os grandes amores comportam. Talvez seja a falta de objetividade característica das grandes paixões, somada à generosidade intrínseca própria delas também. Mas o fato é que, ao contrário do que acontecia na casa dos meus pais, aos olhos de meu avô, eu era só qualidades. Dizia que eu tinha o nariz da duquesa de Guermantes, personagem de Em Busca do Tempo Perdido, musa do autor favorito, e eu esquecia que meu nariz não me deixava lá muito feliz. Elogiava a minha dissertação de mestrado, defendendo a sua originalidade, quando eu achava que a dissertação era fraca. Lembrava, na frente dos outros netos, da filhote de canguru que vivia grudada nele, ouvindo histórias, e arrematava: ela tem necessidade de avô, sempre teve. Alguns netos têm, outros não. Eu sempre tão goste e meu avô me estendendo a mão. Mão que segurei dias antes da morte dele, quando pousou os olhos em mim, na manhã da sua última terça-feira, e disse, com gestos, passando o indicador ao redor do próprio rosto, que eu estava bonita. Ao me despedir, como ele não conseguia falar, fui eu quem sussurrou no seu ouvido: a nossa combinação está de pé. O avô sorriu. Eu fui chorar no corredor. Vamos lá, Esther. Bora lá. Pessoal, eu vou tirar o óculos, não estou vendo mais ninguém, porque eu tenho que olhar para cá, então tem que fazer uma escolha de Sofia aqui, mas espero que vocês estejam, né? Okay? A gente pede um pouco de percepção, né? Quando não está vendo mais ninguém. Mas olha só, essa história se chama Largo Teresa Amanhã. É sobre um rapaz obcecado por uma menina desde a infância, né? Chamada Teresa, e ele então conta as lembranças dela de toda a vida que procurou. Eu vou contar uma parte sobre sensações, sobre os cheiros, como ele conseguia fazer essas referências a ela, né? Então, assim,
A boca de Teresa tinha um cheiro que adocicava o ar, oferecido pelo brilho labial de morango, que era moda naqueles tempos. O bicho vinha em um morango de plástico e dava de vontade de comer. Na boca de Teresa, então, seu hálito ardia a bala do dia, às vezes frijol de cereja ou pastilha de hortelã da garoto. Teresa ofegava morango, cereja, hortelã. O corpo dela era um campo de batalha de cheiros. Hoje, quando me vem à memória, funciona como uma máquina do tempo, me levando para perto da minha musa em várias épocas da vida. Suas axilas cheiravam a cânfora, cortesia da pomada minâncora, que disputava espaço com colo e ombros, que exalavam um perfume que soube dos tempos depois ser de sua mãe, Cristal Carisma. Lembro que quando eu vi o vidrinho da primeira vez, todo feito de cristais, guardando um líquido dourado, achei que era coisa de rico. Mas Dona Ivone comprou na revistinha da Avon, o que, para os padrões da época, era sim coisa de gente de bem de vida. Um parênteses aqui para Dona Ivone, uma senhora com pernas do tamanho da minha minguada cintura de 11 anos. Quando a vi, entendi o significado da palavra ébano. Mentira. Na verdade, eu vi um bocado de gente chamando assim e fui ver no Aurélio. Madeira nobre escura, rara, pesada e resistente. Faltava a foto da pele de Dona Ivone ao lado. Lá estava ela. Cristal Carisma, Dona Ivone. Ah, os cheiros de Teresa. Seu cabelo cheirava o óleo de coco, babosa, enerrená, ferro quente. Tudo encontrava morada na cabeça dela, às vezes por imposição da mãe, das amigas, de si mesma, na tentativa de se encaixar a um padrão que desfilava pelos televisores fora dos dias de carnaval. Apesar do cheiro de morango, do Cristal Carisma, da minâncora, do hortelã, nada superava o cheiro levemente amargo do suor, amadeirado, olha o ébano aí, que escorria da nuca de Teresa. Senti a primeira vez que a abracei, parabenizando pelas coreografias horrorosas que eu, educadamente, dizia que eram bacanas. Minha mãe me ensinou a respeitar as mulheres, e, pelo menos na frente delas, eu tentava fazer isso. Eu tentava mesmo. Aquele cheiro cortante marcou meu cérebro de uma forma que Teresa virou meu sonho, minha meta de conquista, meu vício. Ela virou minha cabeça. Se bem que o gosto amadeirado ela virou minha cachaça. Se bem que o gosto mais amadeirado dela tinha a ver com o vinho. Tá aí. Teresa virou meu vinho. Um vinho raro, antigo, caríssimo. Daqueles que um cara com a minha falta de erudição nunca conseguiria entender todas as nuances, as tais notas de café ou tipo de uva, porque, na verdade, a ambição seria de possuir, não compreender. É pelo valor, não por vivenciar. É consumir, não degustar. Teresa era o meu vinho, e eu queria tê-la, sorvê-la até a última gota. Bom, gente, pedindo desculpa porque a gente estourou um pouquinho do tempo. Tentei correr, viu? Eu queria agradecer a todos e convidar, que agora temos autógrafo dos autores. Pessoal, olha só, ajude a campanha, ajude aí. Quem quiser adquirir esses livros e pegar o autógrafo dos participantes da mesa, estará fazendo um bem para a literatura e para eles. Obrigado, gente. Obrigado, gente.